1/3 de todos os acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos. Você sabia dessa informação? Principalmente nos desprovidos de sinalização, aqueles cruzamentos que não têm sinalização nenhuma. Para evitar colisões ou acidentes nesses cruzamentos, é recomendável o quê? Você observar o comportamento dos pedestres. Olha, muitos analisando essa alternativa poderiam até pensar que não tem relação. Não tem relação direta realmente, porque se você se envolver num acidente com o pedestre, não é uma colisão, é um atropelamento. Mas é importante entender que muitas vezes você tentando desviar de um pedestre para evitar um atropelamento, você acaba colidindo com um objeto fixo ou com outro veículo que esteja estacionado ou em trânsito. Então, observar o comportamento ali, a movimentação dos pedestres, tem sim uma relação indireta, mas tem aqui relação com evitar acidentes aqui dentro desses cruzamentos. Então, a alternativa A pode ser a resposta. B, respeitar as regras de preferência. Vocês pensam que respeitando as regras de preferência a gente pode evitar esses acidentes? Claro que pode, tem que respeitar. Observar o comportamento dos outros condutores? Claro, se você tem que observar até os pedestres, imagina os outros condutores. Então, C também tem que observar. Seria então a alternativa D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Inclusive a dica aí, 90% das vezes que na letra D tiver escrito todas, a resposta é essa. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. A responsabilidade pelas infrações na direção de veículos cabe a quem? Veja que aqui, ó, a responsabilidade pelas infrações na direção. É o seguinte, tem infrações que são de responsabilidade do proprietário do veículo. Por exemplo, mau estado de conservação. O carro está com os pneus carecas. Isso é responsabilidade do proprietário. Caso haja ali uma abordagem na fiscalização, observe que os pneus estão carecas, vai haver autuação e essa autuação vai ser atribuída ao proprietário, vai registrar pontuação no prontuário do proprietário. Agora tem infrações, por exemplo, avançar o sinal vermelho do semáforo, que essa é de responsabilidade do condutor. O que o proprietário do veículo tem a ver com isso? Nada, o carro estava lá com um condutor, um terceiro, ele avançou o sinal vermelho, o sinal fotografou lá, pegou a placa do carro. O que o proprietário faz? Ele tem 15 dias para avisar o órgão de trânsito. Ó, quem estava dirigindo era fulano de tal. E manda ali, obviamente, todos os dados dessa pessoa. A pessoa tem que assinar, concordando, confirmando que era ela que estava dirigindo e a pontuação vai ser atribuída a ela. O valor quem vai pagar é o dono do carro mesmo, porque o valor pecuniário, a punição pecuniária, ela sempre recai sobre o veículo. Então o proprietário é que dança. Se ele quiser combinar por fora ali depois e receber desse condutor, tudo bem. E é claro que vai haver casos, o que acontece na maioria das vezes, que quem estava conduzindo era o próprio proprietário. Então, nesse caso, não há que se falar entre proprietário e condutor. É ele mesmo que vai se responsabilizar. Mas então eu expliquei para vocês que tem infrações que vão cair para o proprietário, exclusivamente o proprietário. Um licenciamento, por exemplo, o carro não pagou os impostos, está sem o licenciamento, isso é do proprietário. E tem a infração que é do condutor, aquelas cometidas na direção. Excedeu velocidade, avançou o sinal vermelho, tá? Então essa aqui, ela é do condutor. A resposta é D. Tem a função de controlar o calor do motor, o sistema de... Aqui deveria ter uma vírgula, né? Tem a função de controlar o calor, a temperatura. Calor aqui é a temperatura do motor. Que sistema é esse? Qual que é o sistema que tem a função de controlar a temperatura do motor? É o sistema de ignição, de arrefecimento, lubrificação ou elétrico? Olha, ignição e elétrico absolutamente fora. Lubrificação e arrefecimento servem. Porém, o sistema de lubrificação ele tem como finalidade principal, prioritária, reduzir o atrito entre as peças com a finalidade de evitar o desgaste excessivo. É claro que se reduz o atrito, né? Se você esfregar as mãos aqui, ó, você já vai sentir um aquecimento, não é? Coloca um óleo de cozinha aqui, qualquer coisa aqui que faça deslizar. Deslizando já não vai esquentar tanto as suas mãos. Então o sistema de lubrificação ele também tem a finalidade de controlar o calor, a temperatura do motor. Mas é uma finalidade secundária, porque a primária é o reduzir o atrito com a finalidade de diminuir ou evitar o desgaste excessivo, prematuro das peças. Já o sistema de arrefecimento, ele tem como finalidade primária, principal, controlar a temperatura do motor. Então, essa é a resposta a ser marcada.
Procurando visualizar o controle de emissão de partículas e de gases veiculares, o Conselho Nacional de Meio Ambiente criou em 1986. Vamos ver os dois problemas da questão nessa pergunta. Primeiro, não é visualizar, é viabilizar. Eu acredito que a palavra correta aqui seja viabilizar. Concorda comigo? Procurando viabilizar o controle de emissão de partículas e de gases veiculares, o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, criou em 1986. Qual que é a importância para você que está tirando habilitação saber que foi em 1986? Não interessa quando é que foi, interessa que ele criou. O CONAMA criou alguma coisa com a finalidade de viabilizar o controle da emissão de partículas e gases. O que é que ele criou? O CEAMA? Não. O PROCONV, Programa de Controle da Poluição do Ar Causada por Veículos Automotores? Essa é a resposta. Em 1986, o CONAMA criou o PROCONV, que é esse programa que controla a emissão de partículas e gases para evitar a poluição do ar, tá? Essa é a resposta. O SEMA, nem sei se existe isso, SEMA, criou o CONTRAN, quer dizer que o CONAMA criou o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito? Absolutamente não, está fora. Letra B aí para você. De acordo com a legislação de trânsito, transitar em marcha ré é permitido para fugir de situações de congestionamento? Não, na legislação de trânsito não tem isso não. Pode até ser que você use esse recurso para tentar fugir de uma situação de congestionamento, mas não tem isso na legislação não. É proibido transitar de marcha ré? Não, não é proibido. Em alguns casos você vai poder transitar de marcha ré. É permitido apenas nas vias sinalizadas? Ué, existe sinalização que permite transitar de marcha ré? Eu desconheço. Já viu alguma placa ou outro tipo de sinalização que permita isso? Não, não tem. É permitido somente para fazer pequenas manobras. Certamente é essa a resposta, apesar da gente ter aqui uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que somente é uma casca de banana. Não é um termo adequado a se utilizar. Perceba, é permitido transitar de marcha ré? Sim. Somente quando for fazer pequenas manobras. Então quer dizer que em outras circunstâncias não pode. Então somente ele restringe muito as possibilidades. É a tal da palavra, o termo excludente, não é adequado. Então 90% das vezes que aparece uma palavra dessa aqui numa alternativa, essa alternativa está errada, em 90% das vezes. Mas em 10% costuma estar certo, e esse aqui é um caso. Não acho que o termo seja adequado para a alternativa, mas não sobrando outra aqui para a gente, a alternativa a ser marcada é a letra D. Na presença de sangramento abundante, bom, isso aqui é hemorragia, né? Sangramento abundante é hemorragia. Qual cuidado indicado? Garrotear. Garrotear é fazer o garroteamento ali, né? Amarrar um pano bem apertado logo acima do ferimento e amarrar ali. Está errado. Garroteamento e torniquete são técnicas que não devem ser utilizadas por socorristas leigos. Por profissionais até pode. Mas leigo, agente, motorista, não. Alternativa A está fora. Fazer compressão no local do sangramento, coloca um pano limpo ali sobre o ferimento e comprima com força, que é para dispersar o sangue, conter o sangramento. Isso pode. Então, pode ser essa a resposta. Dar bastante líquido, gente, não pode. Está entre as regrinhas sagradas de prestação de primeiros socorros, que dar líquido à pessoa que está com hemorragia interna, principalmente, mas externa também, no geral, não pode, não é adequado. Quem estuda com a gente sabe quais são as 10 regrinhas sagradas de primeiros socorros. E com essas 10 regrinhas você acerta mais de 90% das questões. Só estudando essas 10 regrinhas sagradas. São 10 linhas assim, 10 frases que eu selecionei lá para vocês. Então tá aqui ó, o nosso site, autoescolaonline.net, clica aqui, cursos online, vai lá, que lá você aprende essa e várias outras técnicas e macetes aí. Então, dar líquido não pode, letra C está fora. Jogar bastante água oxigenada para coagular e limpar o ferimento. Muitos iriam por aqui. Porque a água oxigenada é um dispositivo, um material utilizado, né, muito comumente em prestação de socorro, lá no hospital, obviamente, num posto de atendimento especializado. Então, a pessoa pode fazer relação água oxigenada ou água limpa. Agora, para coagular, o que é que garante que a água oxigenada coagula aqui? E sem contar que você, socorrista leigo, não deve aplicar nenhuma substância, a não ser água em caso de queimaduras, nenhuma substância em caso de prestação de primeiros socorros a vítimas de acidente de trânsito. Então, a alternativa D está fora, ficamos mesmo com a letra B.
A renovação do exame de sanidade física e mental obedecerá aos seguintes prazos. Essa renovação aqui do exame de sanidade física e mental é a renovação da CNH. A CNH ela vale enquanto o exame de sanidade física e mental vale. Então é isso que o examinador está pedindo aqui. Qual que é a validade da sua CNH? 5 em 5 anos para quem tem até 65 anos de idade. Apesar de estarmos na iminência de alterar isso aí para 10 anos, segundo ou conforme o desejo do nosso chefe do executivo, o atual presidente da República, por enquanto, nós estamos aí em final de maio de 2019, por enquanto ainda não mudou. Portanto, prevalece aqui 5 em 5 anos para quem tem até 65 anos de idade. Isso é verdade. E de 3 em 3 para quem tiver mais de 65 anos. Olha, passou dos 65, aí é de 3 em 3. Tá certo também. Ou pode ficar a critério do perito examinador, o médico que vai fazer essa avaliação, ele também pode estabelecer prazos diferentes desse. Pode, se ele entender que o candidato requer um acompanhamento em prazos menores. Então também é verdade. Nesse caso aqui a resposta é D, que diz que todas as alternativas estão corretas. Normalmente, 80% das vezes que na letra D estiver escrito todas, a resposta será essa. 80%, não é 100% não, tá? A placa A1A significa, não precisa decorar o código da placa, tá? Isso aqui não, se cair na sua questão, vai estar a placa do lado aqui para você ver, então não há necessidade de ficar decorando o código de placa não. A placa A1A significa o quê? Curva perigosa, olha, nós temos aqui uma curva e pelo jeito ela parece ser perigosa, né? Porque está bem fechadinho, olha, pode ser essa a resposta. Curva acentuada à esquerda, o que é uma curva acentuada? É uma curva perigosa, uma curva fechada. É isso aqui. Então, entre o acentuado à esquerda e o perigosa, eu vou ficar aqui com acentuado à esquerda, que é um termo mais técnico, encontrado dentro do manual de sinalização. Curva sinuosa à esquerda. Sinuosa é quando a gente tem ali uma sucessão de curvas. Não é o caso, então a alternativa C está fora. Curva à esquerda, bom, tem uma curva à esquerda. Só que isso aqui não é uma curva comum. Se fosse aqui, ó, tudo bem. Aí até poderíamos considerar aqui curva à esquerda. Mas que é uma curva perigosa mesmo, uma curva acentuada, uma curva de pequeno raio. Guardem bem essas definições. Alternativa D está fora, fico então com a alternativa B.